protocolo de IAM tem como objetivo de apresentar uma linha de cuidados com a finalidade de padronizar o atendimento em pacientes com sintomas de infarto agudo do miocárdio. A avaliação diagnóstica e terapêutica deve ser feita imediatamente após o primeiro contato com a equipe do pronto atendimento, contendo um médico ou um enfermeiro capazes de realizar e interpretar o eletrocardiograma. A suspeita clínica diagnóstica deve ser evidenciada em pacientes com dor torácica anginosa, principalmente apresentada em repouso com duração superior a 20 minutos. Os sintomas mais frequentes do IAM são dor, desconforto, queimação ou sensação de opressão localizada na região precordial ou retroesternal, que pode apresentar irradiação para o pescoço, mandíbula e membros superiores esquerdo e direito. Assim que o paciente chega no pronto atendimento, ocorre uma corrida contra o tempo, definida em 3 etapas: um eletrocardiograma em 10 minutos, os trombolíticos em até 30 minutos e a insuflação de balão de angioplastia em até 90 minutos. Esta corrida contra o tempo deve ser seguida de uma avaliação em menos de 10 minutos, que são anamnese breve e direcionada para a identificação dos candidatos à terapia de reperfusão e possível contraindicação à trombólise farmacológica. O exame físico direcionado com aferição dos dados vitais, palpação de pulso e ausculta cardíaca, a monitorização cardíaca contínua, a saturação de oxigênio, o eletrocardiograma de 12 derivações, complementando com derivações direitas V3R e V4R, e dorsais V7 e V8, se infarto inferior. Também o acesso venoso periférico para agilizar os medicamentos, e também os exames laboratoriais, a busca de marcadores cardíacos, eletrólitos e coagulação. Também pode-se tirar um raio-x de tórax. Não é essencial, porém, serve para avaliação de congestão pulmonar e possibilidade diagnóstica de dissecção aórtica. E por fim, o mnemônico MONAB, que é integrado aos medicamentos morfina, oxigênio, nitrato, aspirina e beta-bloqueador. O tratamento imediato é com oxigênio de 2 a 4 litros, que minimiza a lesão miocárdica isquêmica e reduz a intensidade de elevação do segmento ST. A aspirina, ou AS, impede a agregação plaquetária, reoclusão coronária e a recorrência de eventos após a terapia fibrinolítica. Deve ser administrado 200 mg via oral para mastigar e continuar com dose diária de 100 mg indefinidamente após o IAM. É contraindicado em casos de úlcera péptica ativa, hepatopatia grave e desordens hemorrágicas ou hipersensibilidade. A nitroglicerina e nitratos promovem a dilatação das artérias coronárias, reduz a dor isquêmica associada à isquemia coronária, hipertensão e sinais de congestão pulmonar. Ela não ajuda diretamente na perfusão do miocárdio, a não ser em casos de vasoespasmo, e não deve ser administrado em pacientes com PAS abaixo de 90, bradicardia severa, taquicardia ou IAM de ventrículo direito. A morfina é usada para promover o controle da dor após o uso das demais medicações e é contraindicada na apresentação de alergia, hipotensão ou infarto de ventrículo direito. Os beta-bloqueadores são indicados nas primeiras 12 horas de sintomas para todos os pacientes sem contraindicações, com dor torácica persistente ou recorrente e taquiarritmias. É contraindicado quando a frequência cardíaca está abaixo de 60, PAS abaixo de 100, histórico de asma ou DPOC grave ou disfunção ventricular grave. A terapia de reperfusão é a conduta prioritária no tratamento do IAM com elevação do segmento ST nas primeiras 12 horas de evolução, possibilitando a recanalização coronariana e reestabelecendo o fluxo sanguíneo e a interrupção do dano ao miocárdio. A angioplastia transluminal coronária percutânea restaura a passagem de sangue do vaso via dilatação arterial por catéter balão com 90% de sucesso.
É uma técnica de reperfusão isenta do risco de sangramento associado à trombólise. A angioplastia de resgate ou angioplastia de emergência é a reperfusão rápida, indicada para pacientes com isquemia persistente ou recorrente após a fibrinólise, reinfarto ou disfunção ventricular esquerda severa. O tratamento após a reperfusão é com estatina e deve ser iniciado ou continuado em todos os pacientes com IAM com supra do ST e sem contraindicações, independente dos níveis basais de colesterol. Os inibidores de ECA devem ser iniciados nas primeiras 24 horas em todos os pacientes com disfunção ventricular. Os bloqueadores do receptor de angiotensina 2 devem ser utilizados em pacientes com IAM com supra do ST que apresentem indicação ao inibidor de ECA, mas são intolerantes. O antagonista da aldosterona deve ser administrado a pacientes com IAM com supra do ST e sem contraindicação que já estão recebendo inibidor de ECA e o beta-bloqueador. A terapia fibrinolítica é indicada quando a aplicação de fibrinolítico é feita em um curto espaço de tempo. O ideal é em menos de 30 minutos e é possível até 12 horas após o início dos sintomas, permitindo um retorno ao fluxo normal, dependendo do fibrinolítico aplicado. O tenecteplase apresenta 85% do retorno do fluxo, a alteplase de 73% a 84% e o streptokinase de 60% a 68%. Os cuidados de enfermagem é a internação do paciente em uma unidade coronariana, monitorização cardíaca contínua, jejum inicial e dieta leve rica em fibras após 24 horas, laxantes leves, sedação se necessário com benzodiazepínicos, repouso absoluto nas primeiras 24 horas, exames laboratoriais com perfil lipídico, dosados nas primeiras 24 horas, hemograma, dosagens seriadas de enzimas cardíacas, CK, CKMB e troponina no primeiro dia a cada 6 horas e após a cada 24 horas até a normalização. Raio-x de tórax no leito com o paciente sentado, eletro diariamente ou após ocorrer dor torácica ou intercorrência. Agora iremos falar sobre o acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, que é o entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea adequada. O AVE é uma das maiores causas de morte e incapacidade funcional no mundo, e em algumas regiões do Brasil ainda é a principal causa de morte. Existem diferentes tipos de AVE. Tem o AVE agudo, que é o início súbito de sinais neurológicos focais, podendo ser classificado como acidente vascular encefálico isquêmico, que é quando ocorre uma lesão cerebral, que é a morte do tecido devido à falta de oxigenação. E o acidente vascular transitório, que é um pequeno ataque semelhante ao acidente vascular encefálico isquêmico, possui os mesmos sintomas. O que vai diferenciar no transitório é que os sintomas duram geralmente em menos de 1 hora e não gera lesão cerebral, ou seja, não vai gerar a morte do tecido. E também tem o AVC hemorrágico, que é um rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro, sendo um dos AVCs que mais leva a óbito. E dependendo da localização da hemorragia, leva a denominações diferentes, como a hemorragia intraparenquimastosa, que é um sangramento dentro do cérebro, e hemorragia subaracnoide, que é um sangramento em torno, que fica aí na superfície do cérebro. E por último, uma outra denominação, que é o AVE crônico, que é quando o paciente já teve um AVE e possui sequelas. Então, esse paciente ele não tratou o seu fator de risco, isso então pode acarretar que a pessoa tenha novamente um AVE. Os fatores principais, que causa o acidente vascular encefálico é devido ao tabagismo,
a má alimentação, a obesidade, pressão alta, colesterol, diabetes, traumatismo craniano causado por pancadas ou quedas, uso de drogas ilícitas, entre outros fatores. E também há os sinais, alguns sinais de alerta que podemos observar quando o paciente está tendo um AVE. Eles são a perda súbita de força ou formigamento de um lado do corpo, podendo ser a face, o membro superior ou membro inferior. A dificuldade súbita de falar ou até de compreender a fala. Também há a perda visual súbita em um ou em ambos os olhos, tontura repentina, perda de equilíbrio ou de coordenação, cefaleia intensa e sem causa aparente. O tratamento para o acidente vascular encefálico, ele visa restabelecer o fluxo sanguíneo do vaso, revertendo ou minimizando a sequela do paciente. Há a trombólise, que é a administração de medicamentos para dissolver o trombo e restabelecer o fluxo sanguíneo. E também há a trombectomia, que é a introdução de um catéter até o coágulo, com o intuito de desobstruir o vaso sanguíneo e restabelecer o seu fluxo. Bom, eu vou falar referente ao protocolo do AVC. De acordo com a portaria 665, de 12 de abril de 2012 do Ministério da Saúde, contém as orientações e condutas para auxiliar os serviços e manejos de paciente com AVE. O protocolo é dividido em algumas etapas. O primeiro passo é o enfermeiro da triagem avaliar o paciente para ver se há alguma forma objetiva e suspeita de AVE, usando a escala de Cincinnati e Manchester para classificar a ordem de risco, urgência e emergência do paciente. Após essa suspeita, o médico tem até 10 minutos para avaliar o paciente e constatar a suspeita de AVE utilizando a escala do NIH, que avalia nível de consciência, resposta motora do paciente, visual, paralisia facial. Após isso, nós da enfermagem realizamos monitorização multiparamétrica, punção venosa periférica e coletamos exames laboratoriais e glicemia capilar do paciente. O médico e o enfermeiro têm até 15 minutos para acionar o código do AVE, que entra em contato com todos os setores do hospital, como o setor de imagem, UTI e as sensoristas de elevadores, se tem no caso. O médico tem até 25 minutos para solicitar e realizar as primeiras neuroimagens. Depois de realizar as imagens, temos 45 minutos, o médico tem 45 minutos para avaliar o resultado dos exames laboratoriais e laudo de neuroimagem e 60 minutos para início de medicamentos trombolíticos e até 90 minutos para início de trombectomia, isso, claro, se indicado pelos resultados dos exames e pela conduta médica. O último passo do protocolo seria a transferência para UTI em até 180 minutos para o paciente ficar em monitorização contínua e dar continuidade ao tratamento especificado pelo médico. O tromboembolismo pulmonar é a terceira causa de morte decorrida de eventos cardiovasculares, ficando atrás apenas do AVC e do infarto agudo do miocárdio. Trata-se de uma doença venosa profunda ou um tipo específico de tromboembolismo venoso. Para se diagnosticar TEP, é preciso pensar em TEP. Por isso a máxima: quem não pensa em TEP, não diagnostica TEP. E logo de imediato, quando pensamos em tromboembolismo pulmonar, pensamos em formação de trombos e relembramos que, segundo a tríade de Virchow, os trombos são formados por estase, alteração no fluxo sanguíneo e lesão endotelial. A grande maioria dos êmbolos detectados nos pulmões são originados de tromboses venosas profundas de outras partes do corpo que ganham a corrente sanguínea e chegam aos pulmões. Existem fatores de riscos hereditários e outros comportamentais. Dentre os hereditários estariam a deficiência de plasminogênio, antitrombina, desfibrinogemia e mutações genéticas.
Já dentre os fatores comportamentais estariam obesidade, tabagismo, uso de anticoncepcionais, infecções adquiridas, insuficiência cardíaca congestiva, o próprio AVC ou imobilizações prolongadas, como uma internação hospitalar duradoura. Ora, se o tromboembolismo pulmonar advém da trombose venosa profunda, inicialmente buscamos sinais de TVP, para que se possa diagnosticar o TEP. E no TVP, normalmente presente nos membros inferiores, verifica-se o empastamento do membro, edema, rubor, aumento da temperatura local e o sinal de Romans positivo, que nada mais é do que uma forte dor na panturrilha durante o movimento de dorsiflexão dos pés. Daí se inicia a aplicação de 2 scores, o score de Wells ou Geneva modificado. E a depender dos resultados dessas escalas, tem-se uma maior ou menor probabilidade do paciente ter desenvolvido o tromboembolismo pulmonar. Dos sintomas mais claros do próprio TEP estão a dispneia súbita, dor torácica, tosse com sangue, sibilos, febre e taquicardia. Para pacientes com alta probabilidade de TEP, solicita-se a coleta do dedímero, um subproduto encontrado no plasma, marcador da degradação da fibrina. Unindo-se os resultados positivos para TEP nos scores e nos exames laboratoriais, podem ainda ser solicitados exames de imagem como angiotomografia ou cintilografia pulmonares e a ultrassonografia com compressão dos membros inferiores. Após diagnosticado o TEP, deve-se aferir a gravidade do quadro do paciente. Se o paciente apresentar instabilidade hemodinâmica, significa que ele está em estado de choque obstrutivo, sendo necessária a realização de uma trombólise com algum ativador do plasminogênio tecidual, como a tecneteplase ou a streptokinase. Isso é feito somente em setor de terapia intensiva com monitorização permanente. E não é suficiente, neste caso, somente o tratamento com uma heparina de baixo peso molecular. Esse tratamento é indicado para pacientes de TEP com hemodinâmica estável. Se a trombólise falhar ou for contraindicada, há a possibilidade de realizar uma embolectomia pulmonar cirúrgica, e é bem provável que os pacientes seguirão com terapia de anticoagulação oral em âmbito ambulatorial. O protocolo institucional de TEP tem como objetivo discriminar dentre os pacientes internados, cirúrgicos ou clínicos, aqueles que devem receber profilaxia para o tromboembolismo venoso, além de descrever as medidas profiláticas. Para pacientes clínicos, o risco de TEV depende de mobilidade reduzida. Devido à doença, o paciente passa pelo menos metade do dia deitado ou sentado à beira-leito, e idade maior ou igual a 40 anos. Paciente com idade inferior a 40 anos, com mobilidade reduzida ou fatores de riscos associados também podem se beneficiar da profilaxia, devendo ser mantida por 7 a 10 dias, mesmo que o paciente tenha alta ou volte a deambular. Os medicamentos mais utilizados na quimioprofilaxia de TEV são a enoxaparina, fondaparinux e a heparina de baixo peso molecular. Pacientes cirúrgicos, o risco depende de idade,
tipo de cirurgia e presença de fatores de riscos associados. Pacientes jovens sem nenhum fator de risco associado ou submetido a procedimentos de pequeno porte não necessitam de profilaxia medicamentosa, mas podem predispor de profilaxia mecânica, que conta com o uso de meias elásticas ou de compressão. Pacientes idosos com fatores de riscos associados ou submetidos a procedimentos cirúrgicos considerados de alto risco, como artroplastia de quadril e joelho, fratura de quadril, cirurgia oncológica, principalmente de abdômen e pelve, e politrauma, devem receber a profilaxia medicamentosa adequada, a não ser que haja alguma contraindicação formal. As contraindicações à quimioprofilaxia podem ser absolutas, como a alergia à heparina ou a plaquetopenia, sangramentos ativos não controlados após procedimento cirúrgico ou endoscópico e correção de diásteses hemorrágicas, ou podem ser relativas, que necessitem da avaliação pormenorizada da equipe multiprofissional para a sua prescrição mais adequada. A profilaxia mecânica é parte da prescrição de enfermagem, dentro da sistematização da assistência, e conta com a colaboração de fisioterapeutas para a importante implementação da mobilização precoce do paciente. A profilaxia mecânica ou medicamentosa poderá ser expandida para 5 semanas, 35 dias, em pacientes submetidos a procedimentos de alto risco para a TEV, como na artroplastia de joelho e quadril. Os demais pacientes deverão receber a profilaxia enquanto estiverem internados, e naquele alto risco deverá ser mantida por 10, mais ou menos 4 dias, pelo menos mesmo na alta hospitalar.